pessoal. Meu nome é Cláudia Freire. Eu vou conduzir uma roda de conversa sobre o perfil do profissional de sucesso para o Instituto Lavoro. Eu sou formada em Direito, tenho mestrado em Administração, pós em Marketing, Business e Gestão pelo COPEAD e pela FAESAD. Mas mais importante do que tudo isso, eu gosto de gente. Eu gosto de ajudar a gente a crescer, negócios a prosperarem, e por causa disso eu estou trabalhando como coordenadora do Vozes, no Grupo Mulheres do Brasil, estou trabalhando como mentora na Y e como mentora de negócios e pessoas na instrumentação. E junto comigo estão outras duas pessoas que também adoram gente, cada uma na sua área. Eu vou apresentar para vocês. Então, primeiro, eu vou olhar minha cola, a Maria Luísa Subtil Valério, a Malu, a gente vai chamá-la assim. Ela tem 16 anos de experiência em multinacional, foi gestora durante 14 anos desse período, e aí, aos 35, ela percebeu que esse amor por gente era muito grande e virou a carreira para psicologia, né? Para cuidar ainda mais da gente. Bom dia, Malu, boa tarde, boa noite, enfim, seja lá quando que as pessoas estão assistindo a gente, né? Isso aí. Olá, Cláudia, prazer estar aqui conversando com vocês, com você, com a Márcia, né? Amigas aí de longa data. E é isso mesmo, né? A minha paixão por gente me fez em algum momento reavaliar a minha carreira e planejar realmente o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. E foi aí que eu resolvi voltar para a faculdade, né, e readaptar a minha carreira, passando aí para psicologia. Hoje já estou há algum tempo aí no consultório, né, com a psicologia clínica, atendendo em consultório, porque assim como você, a minha paixão, como você bem falou, é gente, e que essas pessoas tenham bem-estar e possam cuidar da autonomia das suas vidas, né? Então, a psicologia me deu essa oportunidade de poder colaborar um pouquinho com a minha vida, porque eu também tenho a ganhar muito com isso, né? E com a vida das pessoas as quais, por algum motivo, aí cruzam o meu caminho. Prazer Muito estar bom. conversando aqui hoje. Muito bom. E aí, falando em mudança de carreira, né, Márcia? Ninguém melhor do que você para falar desse tema. A Márcia Moraes, ela tem 20 anos também de carreira em multinacional, dos quais 15 no RH, então já fazendo, né, um trabalho que a gente chama de business partner, que é aquela pessoa que faz uma intermediação, digamos assim, entre aquilo que é o RH e o negócio, então ela entende a fundo o que o negócio precisa para poder direcionar as ações de RH. E aí ela partiu para uma carreira solo, de mentoria de carreira, né? Juntando até conhecimentos básicos dela de formação de pedagoga, que ela disse que não ia se falar nada disso porque ela só tem a formação, mas a formação faz parte de quem ela é e como ela construiu a carreira dela. E ela faz também, então, RH Outplacement, atende na sua própria empresa e na LHH, que é uma consultoria internacional, né, de RH. Márcia, bem-vinda, vamos embora fazer uma conversa bem gostosa. Vamos sim, Cláudia e Malu. A gente vai fazer essa roda de conversa falando muito de carreira. E carreira é uma coisa que me apaixona. E me apaixona muito mais ver quando as pessoas conseguem descobrir suas verdadeiras carreiras. E não só proformas de carreira, mas quando ela descobre que além de uma faculdade, né, além da pedagogia, a gente pode fazer muito mais. E fazer com que as pessoas reflitam sobre suas carreiras. É muito bom. Então, vamos à nossa roda de conversa. Vamos embora. Então, para começar, gente, o tópico, né, para mim, ele tem 3 conceitos em um, né? Então, ele é o perfil do profissional de sucesso. E como a gente vai falar muito mais da questão de perfil, eu não queria deixar de falar dos outros 2 temas, né? Então, eu queria começar perguntando aqui rapidamente para vocês. Márcia, o que é sucesso para você? Sucesso é você ter paixão pelo que você faz, independente da sua função ou posição. É ter prazer em entregar o que você precisa entregar. E ter, principalmente, aquilo que a gente fala, que é a tua alma ser entregue ao seu trabalho de forma que seja única, né? Você ser um ser único, tanto na sua vida pessoal quanto na sua profissional. Sucesso não é só dinheiro, né? A gente sabe que dinheiro é importante, temos que ter muito respeito a ele, mas sucesso para mim
é muito mais do que só o financeiro. É eu saber que eu estou conduzindo de forma correta o apoio às pessoas que me procuram para falar de carreira e conhecer um pouco mais. Então, o sucesso é quando o meu assessorado consegue fazer a sua recolocação no mercado de forma com a qual ele desenhou. Esse é o meu maior sucesso. Muito bom, achei linda essa imagem da alma, viu? E para você, Malu, como é que as pessoas chegam no consultório falando de sucesso e questionando essa coisa da carreira, né? Como é que você é um profissional de sucesso? Como é que é isso para você? Para você, né? Para você e desculpa, e para as pessoas com quem, né, que você atende, né? Uhum. Primeiro, né, tem tudo a ver com isso que a Márcia falou. E é algo muito individual, né? Então, no consultório é muito comum que a gente vá abordar o que é sucesso para cada um, né? Então, eu diria que sucesso é algo sobre atitude mental, né? De que forma eu enxergo o mundo e com base nesses meus filtros de como eu enxergo o mundo, de que forma eu vou pensar e agir relacionado a cada contexto, né? A cada momento de vida, a cada trabalho, a cada passo que eu dou na minha carreira, né? Então, para mim, sucesso é muito isso, né? Qual é a minha atitude mental? Que filtros eu estou utilizando para enxergar o mundo e adaptar ao que eu quero para minha vida como um todo, minha vida profissional e minha vida pessoal. Bacana. Muito bacana. Você sabe que é engraçado você estar falando, vocês duas falando isso, né? E realmente é um negócio muito pontual o sucesso, né? A gente às vezes tende a olhar sucesso como algo longínquo, algo que se conquista no futuro, né? Mas eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, no banco, o sucesso para mim era estar empregada em Curitiba. Ponto final. Uma bela cidade. Sabe, a gente tinha feito uma série de movimentos, né, de vida e de repente a gente veio para Curitiba e quando eu consegui um trabalho em Curitiba e meu marido também, aquilo era sucesso para mim e tá acabado. Eu nem me questionei, né, se era banco, né, era uma instituição financeira que não estava no meu plano de carreira, trabalhar em instituição financeira e tal, mas foi muito bom, né, esse período. E aí, falando de um movimento mais recente, né, eu acabei fazendo agora um sabático, né? A gente foi para fora do país e aí para mim sucesso era poder estar fora do país com os meus filhos, permitindo uma experiência diferente, permitindo ao meu marido uma oportunidade de revisar a carreira dele, né? Que ele é professor pesquisador, enfim, entrar num novo campo, enfim, isso para mim foi sucesso naquele momento. Então, acho que é bem interessante vocês falarem isso, porque está muito realmente relacionado a como a gente enxerga, né? A nossa atitude, a gente entregar a alma naquilo que a gente está fazendo, alguma, né? Enfim, é uma construção diária e uma percepção diária daquilo que a gente está construindo, né? Cláudia, sucesso não é o que a mídia nos diz, mas é o que te dá prazer novamente. É o que te dá aquele frio na barriga, as borboletas no estômago, que diz assim, caramba, eu consegui. E o sucesso vem em pequenos pedaços. E não precisa ser estático, né, Márcia? Ele pode mudar de acordo com cada contexto, de acordo com cada momento da nossa vida, né? Quando a gente consegue enxergar o sucesso como algo particionado, a gente consegue ter mais qualidade de vida, né? Porque a gente comemora cada passo dado. Cada etapa. Cada etapa. Então, não precisa ser algo tão grande que demore uma vida toda para a gente atingir. Não, e às vezes pode demorar a vida toda e você ter deixado de comemorar os seus momentos de sucesso porque você não identificou. Perfeito. E precisa, não, o sucesso é eu estar numa posição, uma grande posição numa multinacional, mas a que preço sucesso vem? Bom ponto. E aí, tem que pagar? Bom ponto. E aí a gente vira para outro pedacinho, né? Deu um pouquinho de eco aqui, né? Enfim, a gente vira para esse outro pedaço da pergunta, que é o que é ser profissional, né? Então, nessa mesma linha, Márcia, vamos começar aí por você, porque tem a ver um pouco mais, né, com a questão de carreira. O que é profissional para você? Ser profissional para você? Ser profissional é você entender que você vai ter momentos em que você vai ter metas, objetivos, planos que precisam ser seguidos e seguir isto profissionalmente dentro da carreira que você escolheu. Então, eu sou uma profissional de recursos humanos. A minha formação toda vem desde lá da pedagogia, entendendo um pouquinho da administração de recursos humanos. Me apaixonei pela área de RH e eu fui fazendo a minha profissão dentro desta área.
com cursos de formação, formação em coaching, buscando novas ferramentas para que eu me transformasse numa profissional de sucesso que eu estava considerando, não que eu esperava que as outras pessoas considerassem. Então, profissional é quando eu decido seguir uma determinada carreira que me faça bem. E se no meio disso tudo eu precisar mudar, e se eu decidir mudar, ótimo, eu vou continuar sendo uma profissional de qualidade, uma profissional ética e com valores que são os principais que regem a minha vida. Sim, sim. E aí, Malu, quando a gente olha para consultório, eu vou sempre puxar para você pro lado mais da psicologia, né? Porque muitas vezes, eu acredito, você recebe profissionais no seu consultório que estão com alguma frustração em relação às suas carreiras e que, eventualmente, nessa frustração, eles não se comportam de uma maneira que a gente pode chamar de profissional, né? Isso acontece? Como é que é isso? E que tipo de dica você dá para as pessoas para que elas saibam, né, o que elas têm que fazer como profissionais? Isso acontece bastante, Cláudia. Eu até queria puxar um pouco para quem está entrando, mais para quem está entrando no mercado de trabalho, né? Porque a gente vive hoje num mundo muito digital. Então, as nossas relações, elas estão muito voltadas para as redes sociais, para um mundo que é muito rápido, que entrega soluções muito rápidas, onde a gente muitas vezes não precisa pensar muito para fazer as coisas, porque cada vez mais as coisas vêm se adaptando para entregar tudo pronto na nossa mão. E muitas vezes é com essa expectativa que a gente entra no mercado de trabalho, né? Então, eu até, quando a gente pensa sobre a palavra profissional, eu gosto muito, assim como eu gosto da história das pessoas, eu gosto muito de olhar a história das palavras. E a palavra profissional, ela vem do latim e ela tem um significado muito simples, que é o profissional é a pessoa, né, que desempenha o seu trabalho de modo sério, rigoroso e competente. Então, muito do trabalho que a gente faz no consultório é voltada para essas pessoas que talvez entraram no mercado de trabalho e quando se deparam com a realidade, essa realidade não está tão adaptada às suas expectativas, é trabalhar nesse contexto, né, do profissional, é tirar um pouco do que a gente coloca de idealização nesse mundo profissional para construir aos poucos o ideal e não já entrar e querer o ideal em pouco tempo. Muito bom. Você sabe que isso é interessante, né? Porque uma das coisas que a gente começou a debater já há alguns anos de uma mudança de ética, né? Da ética como é que chama? Do trabalho, né? Do dever para a ética do lazer e do prazer, né? E que isso estaria mudando a forma como as pessoas se relacionam, enfim, até o seu relacionamento com o trabalho, né? Enfim, aquela coisa dos avós, né, que ficavam a vida inteira na mesma empresa. Hoje a gente até tem profissionais que fazem uma carreira muito longa numa única empresa, mas elas não estão na mesma função, né? Então não é exatamente a mesma coisa. Mas voltando para a questão da ética, né? Essa questão das relações sociais, a gente em algum momento, me parece, ultrapassou uma linha divisória que ela existe, continua a existir entre os meus relacionamentos sociais, a minha forma de me relacionar em família, com os meus amigos, né, no bar, tomando um chopp, e a forma como é esperado que eu atue dentro de uma empresa. Isso ainda não mudou e eu não sei nem se vai mudar. Eu deixo até a bola para vocês. Vocês acham que vai mudar em algum momento ou a ética de trabalho é diferente mesmo? Por mais que você bote um limite nesse tempo de trabalho a partir de um determinado momento. Eu entendo que algumas coisas, Cláudia, precisam se adaptar, né? Eu acho que a gente vivia num mundo onde você não podia escolher o que você fazia, você tinha que ter uma carreira e se sentir feliz nela, se tivesse você feliz ou não. E passamos para um outro momento onde a busca pela felicidade, ela é interminável. Né? Então, a gente entra muitas vezes na empresa pensando que as pessoas estão lá para nos atender, assim como muitas vezes acontece nas nossas casas. Então, eu entendo que agora é o momento da gente encontrar esse meio termo, né? Porque na empresa, o nosso relacionamento vai precisar ser um relacionamento profissional, porque se eu estou entrando para trabalhar numa empresa, eu tenho que lembrar
que a pessoa que constituiu aquela empresa está construindo o sonho dela. Então, eu estou me propondo a entrar lá para auxiliá-la na construção desse sonho e, junto com isso, construir o meu, né? Mas não dá para eu entrar na empresa exigindo que a pessoa que abriu aquela empresa realize os meus sonhos. Então, não sei o que a Márcia pensa disso, mas eu imagino que agora é o momento da gente encontrar esse equilíbrio, né, Márcia? Perfeito, Malu. Eu sempre brinco quando a gente diz assim, dentro de uma empresa, a pirâmide só tem uma posição para CEO. A pirâmide me permite apenas uma posição. Não adianta eu entrar imaginando que vão fazer as minhas vontades e que eu, daqui a 2 meses, vou estar na posição de CEO se eu estou entrando como técnico. Eu tenho uma jornada para fazer, uma jornada profissional. E essa jornada profissional vai me exigir certas adaptações. E o que a gente mais precisa nesse momento é adaptar-se, ser flexível para entender quais são os caminhos que eu devo seguir. No momento em que eu concordo em entrar em uma organização, como você bem disse, Malu, eu estou entrando no sonho de quem fundou aquela organização, para transformar o meu sonho, para fazer o meu sonho ser realidade de acordo com o que eu desenhei para mim. Então, eu tenho que ter uma compatibilidade dos dois. Não adianta eu entrar, querer que todo mundo faça só os meus desejos e esqueça que tem desejos de outras pessoas e outras famílias ali reunidos. Então, eu preciso ter adaptação, preciso entender o ambiente onde eu estou entrando. Não estou feliz? Gente, o mercado está aí. Há diferentes ofertas de trabalho. Inclusive, a gente falava no offline de formas diferentes de se fazer a carreira. Né? De funções que você para e pensa, nossa, quem desenhou isso? Como que surgiu determinado produto? Muitas vezes surgiu de um momento de relaxamento. Estou ali pensando, caramba, criei alguma coisa. E esse criar alguma coisa eu vou a fundo e eu posso transformar a minha carreira de uma forma completamente diferente. Eu acho que entrar numa organização requer tempo, adaptabilidade e principalmente a tua resiliência de saber que as coisas não são tão rápidas. Muitos jovens imaginam que seja. Não é um jogo de videogame, né? Você tem fases que você precisa passar e que muitas vezes o game over vem antes do que a gente gostaria. Exatamente. Eu sou do tempo do Pac-Man. Os Fortnite da vida dizem, opa, peraí, você tem ainda muita coisa para atingir para poder chegar lá e ser um bom gamer, né? Que é uma profissão. Dentro do mercado. É uma profissão. É bom, até isso, né? Muito bem remunerado. Muito bom, gente. Bom, então a gente encerra essa primeira conceituação, que eu acho que é muito interessante para as pessoas entenderem de onde a gente está vindo. E por que isso? Porque a gente vai passar para a próxima etapa, que é falar um pouco dessa questão das competências, né? E tem um mundo de discussão de competências que são necessárias, né, no século XXI. Tem toda uma questão de os robôs, né, a inteligência artificial. Então, com isso, quais são as demandas que passam a ser interessantes, né, para o ser humano? Tem uma construção enorme, por exemplo, né, de universidades como a Singularity University, né, que você vai construindo o seu currículo a partir do seu próprio interesse. Então, e a gente mesmo está vendo, né, que as funções vão se misturando, né? Outro dia foi interessante, só uma parte, eu estava assistindo uma palestra da minha amiga, que fez Computing Engineering, engenharia de computação, né? E falando de sistemas complexos. E eu falei, puxa, isso é interessante, porque era a mesma coisa que a gente discutia dentro de administração. Você fala de sistemas complexos, né? Você está jogando com uma série de forças. Projetos que a Malu trabalhou muito, a gente fala com uma série de forças que interferem, enfim. E aí a gente vai entrar antes, né, nessa questão das habilidades, para eu não fugir demais aqui do assunto. E aí a gente costumava falar de um trabalho, né, que é competências, habilidades, né, e atitudes, né? A gente chamava de CHA, competências, habilidades e atitudes. E esses 3 componentes, eles fazem parte do que é
o que se espera de um profissional, né? E aí falando competências, questões técnicas, né? Aquilo que você de fato estudou, sei lá, como apertar um parafuso, como montar um carro numa determinada, né, forma e tal, o motor de um carro e tal. Você tem habilidades, que aí já envolve muito mais um relacionamento interpessoal, né? E a atitude está muito relacionada também à sua vontade de, né? Quer dizer, a querer fazer, né? Então, eu vou jogar essa bola para vocês, também para conceitualizar, né, um pouco mais, conceituar um pouco mais essas né, competência e habilidade do ponto de vista da psicologia e do ponto de vista do coach de carreira. Vamos lá, quem quer começar? Posso começar. Quando a gente pensa em carreira e eu penso no meu chá, o que eu posso levar para a próxima organização do meu chá? Não adianta só eu querer levar a minha graduação, a minha especialização, se eu não souber colocá-la em prática e principalmente ter atitude para trazer o resultado, para o meu resultado e para o resultado da organização. Então, dentro do processo quando você trabalha mentoria de carreira, eu sempre faço uma pergunta para os assessorados. Qual é o teu atributo único que você leva para a próxima organização? Então, pensar como é que eu transformo todo o meu chá num delicioso chá das 5, para que eu possa realmente dizer, opa, eu tenho um diferencial. Eu sou um profissional que tem valores, éticas e respeito pela organização onde eu estou entrando. Então, não adianta apenas eu buscar a conceituação e não colocá-la em prática, que é o mais importante, eu praticar. Então, toda a nossa educação vai ser muito importante, porque eu vou poder me preparar para quando estiver a oportunidade, a atitude de fazer o melhor resultado. E você tem da carreira. Você tem um comentário também, Márcia, que é a forma como você executa, né? Então, a gente também, conversando offline, você comentou assim, as pessoas falam para mim assim, eu trabalho bem em equipe. E aí você vai um pouco a mais e fala assim, o que é esse trabalhar bem em equipe? Explora um pouco essa questão que eu achei muito interessante. Porque é muito batido, é muito bonito, né, Cláudia? A gente vê muitas frases dentro de processos seletivos, quando você diz, quais são os teus pontos fortes? Eu trabalho muito bem em equipe, ok? Mas como você trabalha muito bem em equipe? Me dê exemplos, me dê projetos que você precisou fazer em que você trabalhou bem em equipe e que, principalmente, você respeitou a ideia do outro. Porque trabalhar bem em equipe não é eu resolver alguma coisa e deixar para a equipe o lado ruim. Não é como a gente é acostumado no ensino médio, né? Quando a gente vai fazer trabalho em equipe, o que fala pouco é o que produz o texto, e o que fala muito é o que vai apresentar. Isso não é um trabalho em equipe. Isso é uma divisão de tarefas. E no corporativo, muitas vezes, a gente faz isso. Então, trabalhar bem em equipe é explorar o como. Tem várias competências e uma das principais que eu considero é o como eu faço, o como eu trago os meus exemplos e como eles foram feitos as entregas. Porque se eu sou uma gestora, não adianta eu massacrar a minha equipe para entregar alguma coisa. Isso não é trabalho de equipe, isso não é gestão, isso não é liderança, isso é autoridade. Então, é diferenciar muito bem as tuas competências, as tuas habilidades e atitude de como que você vai fazer alguma coisa. Legal. E entender que não existe um perfil único perfeito, né, para aquele trabalho em equipe. Você precisa do cara que é mais analítico, você precisa do cara que é mais, que vai buscar informações fora, você precisa daquele que interage, negocia com outras áreas, enfim, tem um conjunto de habilidades que às vezes a gente não tem todas elas, né? Malu, como é que é isso quando as pessoas chegam no consultório, vista, né, da psicologia? Competências, habilidades e atitudes. Eu penso, Cláudia, que hoje, ainda bem, a gente vem aí de uma evolução onde as pessoas falam bastante sobre o autoconhecimento, né? E eu que sou da área da psicologia, amo ouvir sobre isso, porque eu penso que um dos principais pilares, quando a gente fala de competências e habilidades, é a possibilidade de eu ter autoconhecimento, de eu me enxergar na interação com o mundo e com a empresa, com a equipe, com o gestor.
entender como é que eu estou me comportando, né? Eu costumo dizer que a principal diferença que o ser humano tem dos animais é a linguagem e são as emoções, né? Então, à medida em que eu consigo promover um pouco mais esse autoconhecimento, eu consigo entender também como é que essas emoções que estão muito vinculadas à minha história de vida interagem comigo no momento de eu me comportar numa empresa, no momento de eu entregar um trabalho, né? Porque um trabalho onde tem muitas pessoas envolvidas, se eu deixo as minhas emoções, que às vezes não estão assim totalmente equilibradas ou então não estão totalmente funcionais, se eu deixo que essas emoções tomem conta desse trabalho, eu acabo interferindo em todo um processo, né? Então eu transformo algo que seria um processo ou um projeto em uma briga, em um desencontro de pessoas. Então é muito importante esse autoconhecimento, né? E eu também digo que esse autoconhecimento proporciona o que eu chamaria de sabedoria, porque hoje tem muito conhecimento em muitos lugares, né? Uhum. O que é muito bom e o que pode ser muito perigoso, porque eu conheço muita coisa, mas conheço pouca coisa a fundo, né? Então, penso que a nossa capacidade de transformar esse conhecimento em sabedoria, ou seja, entender qual é o melhor momento de aplicar e ter um conhecimento sólido ao ponto de fazer funcionar, é extremamente importante, né? Então, essas habilidades são coisas que é bem comum que a gente trabalhe com os profissionais do consultório, né? Ok, eu conheço um monte de coisa. Como é que a gente faz isso agora funcionar? Uhum. E isso explica por que muitas vezes aquele CDF da escola não é o cara que eventualmente se dá melhor do teu ponto de vista, né, nas organizações. Às vezes ele é um excelente técnico, mas lhe falta outras competências e habilidades para realmente conquistar outras posições na carreira dele, né? A habilidade social, né, Cláudia? Que eu penso que é um dos grandes desafios da nossa geração, da nossa não, né? Mas dessa geração agora que está entrando no mercado de trabalho, porque o mundo está virtual, as relações estão muito virtuais, os jogos são virtuais, as conversas são virtuais, e aí eu chego para me comportar dentro de uma empresa e nem sempre essa relação é virtual. Nesse momento está virtual também. Mas quando eu chego cara a cara, tem um corpo na frente dessa comunicação, né? Tem um comportamento que envolve o ser humano por completo. E isso, às vezes, gera algum conflito ali na comunicação. A gente fica com dificuldade de interpretar o que está acontecendo naquele momento. É verdade. E a gente tem o corpo que fala, né, Malu? A Perfeito. velha, até um livro sobre isso. Mas quando você está no corporativo, as tuas expressões, os teus gestos falam muito mais do que as tuas palavras. E às vezes não são interpretados da mesma forma que você gostaria. Exato, né? Exato. Eu me lembro de circular pela empresa e eu sou uma pessoa que está sempre meio desligada, estou sempre pensando em outras coisas e tal, e de cruzar com pessoas, às vezes as pessoas querem, né, fazerem uma intenção de falar comigo e eu nem ver. Então, em alguns momentos, quando eu assumi a equipe, eu falava, gente, se eu não vir, se eu não responder, é porque eu estou lá longe, me cutuca, porque eu tenho prazer em estar com vocês, mas muitas vezes eu não percebo, né? Bom, vamos mudar de foco aqui, já recebemos um alerta. De tempo? Um alerta de tempo. Então, vamos lá. A gente fez uma listinha previamente, né, de algumas habilidades, competências, enfim, que vocês acham que são importantes nesse momento e que é o que a gente quer deixar aí de mensagem para quem nos escuta, né? De todas essas 500 listas e habilidades para a gente não se tornar um super-homem, o que talvez a gente tenha que puxar de mais relevante. Então, o primeiro item que a gente tem aqui na nossa lista é a capacidade de ser pragmático. E aí, então, eu deixo para vocês, Malu, do ponto de vista teu, né? Daquilo que chega para você, o que é isso? Como é que eu, ser humaninho, estou lá tensa no consultório, transformo as minhas ansiedades, as minhas dores em algo concreto que eu possa conquistar e entregar nas empresas? O primeiro passo, Cláudia, por isso que é muito legal quando a gente consegue fazer esse trabalho. Nem todo mundo tem acesso hoje à psicoterapia, mas é muito legal quando a gente consegue fazer esse trabalho no consultório, porque o primeiro passo é identificar exatamente... Eu sempre faço um exercício, os meus pacientes sabem disso. Num primeiro passo que é separar o que é fato e o que é emoção,
quando eu conto uma história ou quando eu conto um problema, né? Vamos separar, vamos contar essa história de novo, separando o que é fato do que é emoção. Eu penso que quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, a gente começa a ter isso que eu falei do autoconhecimento, né? Eu começo a me perceber mais e acalmar um pouco mais as minhas emoções. E entender que o outro tem as emoções dele, né? Isso pode fazer com que os trabalhos fiquem mais assertivos, mais focados no que realmente precisa ser entregue e um pouco mais equilibrado com relação a ter as minhas, a incluir as minhas expectativas e aceitar as expectativas do outro, né? Porque isso que acontece muito nas empresas. É um trabalho que precisa ser entregue, mas nesse trabalho tem as minhas expectativas de carreira, tem as expectativas de carreira do outro. Então, nesse momento onde eu consigo me conhecer mais e entender como eu trabalho com as minhas emoções, eu também consigo desenvolver a empatia, que é entender que tem uma relação de histórias ali, né? Então, como é que a gente pode trabalhar de uma maneira colaborativa, mas seguindo o foco das duas pessoas? Ou mais pessoas, né? Quando esse trabalho é feito e mais pessoas, nem sempre só com duas. Márcia, do teu lado, e até é interessante isso, né? Porque se a gente falar, quer dizer, ser pragmático é conseguir aplicar um determinado conhecimento, né? Se você não consegue passar da barreira do outro, a tua única opção é realmente ter um trabalho absolutamente técnico, né? Individual, que dependa apenas de você, né? E normalmente o ser o pragmático é ter a capacidade de entender, como a Malu bem falou, entender o outro e saber o que eu preciso fazer das minhas entregas e como que eu vou fazê-las para que sejam adequadas, que eu não derrube ninguém, que eu não coloque ninguém em situação constrangedora, mas que eu saiba realmente como fazer. Normalmente, pessoas que são mais pragmáticas, se a gente pensar pelo comportamental, são pessoas que querem fazer 30 coisas ao mesmo tempo. E nem sempre a minha equipe, ou o meu parceiro, ou o meu colega de trabalho vai estar pronto para isso. Então, dentro de ser pragmático, eu preciso entender o outro, ser empático com o outro e saber quando que eu posso fazer determinadas atividades que sejam rápidas e sejam práticas, né? O pragmatismo me traz a rapidez, a qualidade, mas muitas vezes eu acabo correndo mais riscos porque eu não analiso. Então, eu preciso parar e analisar toda a situação, analisar quem está comigo nessa jornada. Malu, quer fazer mais algum comentário ou a gente passa para a próxima? Uma coisa que me veio à cabeça só, que acho que é bem bacana a gente falar, é que quando eu faço esse exercício de fatos e emoções, eu consigo focar um pouco o que é o ideal do que é o real, né? Então, o que é importante nesse ponto? Todo ser humano tem um ideal, a gente constrói um ideal nosso, um ideal dos outros, um ideal de tudo, né? E em muitos momentos a gente se comporta com base nesse ideal. Então, às vezes a gente tem uma autocobrança fora de controle, a gente tem uma cobrança dos outros fora de controle, em busca desse ideal, né? Em busca do que eu entendo que deveria ser o mais correto, sem pensar muitas vezes no que é possível nesse momento. Então, eu penso que essa também é uma atitude importante de conseguir separar o que é ideal do que é o real, para que esse pragmatismo possa acontecer, para que a gente consiga ser mais assertivo, para que a gente consiga entregar as coisas de forma mais prática, como bem a Márcia falou, né? Então, esse também é um exercício bacana de começar a pensar, né? O que eu estou idealizando e o que realmente é possível nesse momento. É claro que a gente tem essa possibilidade de fazer mais e de fazer melhor, mas é importante quando isso é feito um pouco de cada vez. Isso lembra aquela máxima, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Perfeito. E até me lembra também de uma experiência que eu tive no trabalho, no meu último trabalho, em que a gente tinha um conjunto de entregas que precisava ser feito, só que elas interferiam, digamos assim, com entregas que outras áreas também estavam priorizando para o time de TI. Então, a única forma de eu ter alguma entrega era inverter o jogo, era olhar assim, tá, o que está na tua fila, né? Tá isso, ok. Então, como é que eu uso isso que está na tua fila de desenvolvimento para entregar algo que me interessa, né?
para o meu cliente interno. Então, eu tive que virar completamente a lógica do que eu gostaria de entregar, bem na linha do que você estava falando, né? Do ideal, né? Para fazer aquilo que era possível, né? E ainda assim ter uma entrega relevante, né? Então, interessante esse teu ponto. E aí, isso emenda com a segunda questão que vocês comentaram, que é a capacidade de planejamento, né? Na visão, por exemplo, do coach de carreira, né? Jogando primeiro dessa vez para a Márcia, uma das coisas que se tem falado, Márcia, vou fazer uma provocação, sair um pouquinho e você puxa, tá? Eu vou dar uma viajada e você puxa. Perfeito. Uma das coisas que se tem falado assim, não preciso de diploma, as empresas estão contratando já pela minha capacidade de entrega, eu não preciso de diploma, eu já sei fazer isso, já aprendi a editar vídeo, porque hoje em dia todo mundo aprende tudo, né, online e tal, então, ok, vou para o mercado de trabalho sem isso. E aí, na minha visão, né, você acaba pecando por não planejar a sua carreira para o longo prazo, porque beleza, no curto prazo você pode conseguir já um emprego, mas há riscos. Como é que você vê isso no teu dia a dia? Eu vejo, Cláudia, como ainda há um ideal diferente do real, né? Como a Malu trouxe. A gente espera que as pessoas tenham um conhecimento mais orgânico, que venha de uma forma um pouco diferente, que são as escolas virtuais, que são as escolas planejadas via Google, mas no real, lá, na hora de se aplicar para uma vaga, eu preciso ter o planejamento dessa vaga e vai ser solicitado dentro dos requisitos determinada formação. E essa formação somente através dos clássicos diplomas, dos clássicos sentar na cadeirinha da universidade, do colégio, da faculdade, do que for, vai ser necessário. Eu vou trazer aqui um exemplo bem prático, Cláudia, que é dentro da contabilidade. Para eu atuar como contador, eu preciso ter um CRC ativo. Para eu ter um CRC ativo, eu preciso ter o diploma de contador. Por mais que eu entenda todas as plataformas de contabilidade que hoje entram, e nós temos várias startups, grandes startups no Brasil de contabilidade, são da nossa cidade de Curitiba, para eu poder trabalhar nessa startup, eu preciso estar cursando ou já ter concluído o ensino superior. Então, é muito legal, eu acho que você ser autodidata no conhecimento é excelente. Mas ainda nós temos um modelo muito clássico, muito tradicional de educação, principalmente no nosso país, onde poucos conseguem chegar a um curso universitário. Isso acaba sendo importante. E quando eu planejo a minha carreira, eu posso mudar 4, 5, 6 vezes de profissão, de campo de atuação, mas eu preciso planejar minha carreira. Preciso dizer, opa, 17 anos, eu preciso entrar na universidade, ainda não sei o que eu quero continuar jogando meu videogame. Peraí, mas se eu quero continuar jogando meu videogame, como é que eu vou planejar isso? Eu posso ser um designer de games. Posso fazer uma coisa que eu gosto com uma coisa que me dá muito prazer, que é continuar jogando. Eu tenho que ter planejamento. E resgatando um pouco do que você comentou, quando a gente estava falando de pragmático, para eu poder entregar tudo que eu preciso na organização, tudo que você precisava entregar na organização, você precisou planejar junto com a área de tecnologia, junto com a área comercial, junto com a área de recursos humanos, você precisou fazer um planejamento. Então, o planejamento, ele vai nos acompanhar sempre. Não tenho como acordar de manhã e dizer assim, não vou fazer nada. De repente, você lembra que você tem algum compromisso. E se você não planejou bem o seu dia, acaba tudo sendo atropelado e ao final do dia você está extremamente esgotado. Um planejamento, universidade, façam o planejamento. Ele pode mudar, ele não precisa ser estanque, mas tem que estar, no mínimo, alguma coisa de planejamento. E eu sou muito fã de planejamento. Então, falar de planejamento para mim é uma conversa longa. Mas aí, Malu, eu vou provocar. Porque o planejamento é algo muito, muito sério, muito próximo, digamos assim, querido, de um determinado perfil de pessoas, né? E é assim o pavor de outras pessoas, né? Conforme o seu perfil, a sua personalidade.
como é que a gente que não tem necessariamente esse amor a uma planilha, ou a um processo, né? Como é que a gente desenvolve essa capacidade sabendo que ela é necessária? Porque, como a Márcia falou, quer dizer, mesmo quando você vai ao supermercado, você precisa de um mínimo de um planejamento. Sim, né? Ele pode estar todo na tua cabeça, mas você precisa dele, senão você vai comprar o que não precisava e vai faltar o que precisava de fato, né? E é muito legal isso que você está falando, Cláudia, porque como a minha primeira formação foi administração, então eu acho que eu acompanhei um pouco dessa história do planejamento, né? A gente passou por uma fase na sociedade onde se aplicava todo o planejamento que você precisava fazer num TCC para implantar uma empresa nova, as pessoas começaram a falar que era necessário fazer para a vida. Então, as pessoas falavam sobre fazer planos de 20 anos. E aí, para quem já não gosta de planejamento, porque não gosta de pensar o que vai fazer amanhã no almoço, pensa pedir para fazer um planejamento de 20 anos. Chega a ser doloroso, né? Para quem gosta, ok, mas para algumas pessoas isso é muito difícil. Então, é muito legal você estar falando disso, porque eu penso que a palavra planejamento, ela já tem um certo peso, né? Mas mesmo que a gente não queira, eu penso que o ser humano, ele já nasce de alguma forma com um planejamento, porque a gente tem um ciclo de vida, né? A gente vai nascer, a gente tem fases de desenvolvimento durante a nossa vida e um dia a gente vai morrer. Então, já existe um ciclo de vida no ser humano. Então, o planejamento faz parte da nossa história como ser humano para todo mundo que nasceu. Então, o que eu penso é que o planejamento, ele não precisa ser algo tão profissional quando é para a vida pessoal. Ele pode ser algo aonde eu defina, por exemplo, um exercício que eu sempre fiz na minha vida foi entender qual era, assim como as empresas fazem, era entender qual que era a minha visão de mundo, qual era a minha missão, o que eu pensava em ser, né? O que eu queria atingir e quais eram os meus valores, do que eu não abria mão. Algumas coisas eu não abriria mão. Então, exercícios simples dessa maneira são formas de planejamento. Então, um planejamento não precisa ser uma planilha com milhares de colunas, né? Um planejamento pode partir do princípio de eu entender quem eu quero ser no mundo, para com base nisso eu poder entender e escolher quais empresas eu topo trabalhar, quais empresas eu não topo trabalhar, quais valores de empresa são aceitos para mim e eu topo me desenvolver, mesmo que eu não concorde com alguns, e quais eu não topo. Né? Então, o que eu penso do planejamento é muito isso. A gente precisa simplificar um pouco mais o planejamento. O planejamento está nas nossas vidas todos os dias. Né? Então, quando a gente quebra isso em pequenas metas, como, por exemplo, a listinha do mercado, né? Deixa o papelzinho do lado e vai anotando o que está faltando, porque você não sofre na hora de ir no mercado. Então, o que eu penso é que o planejamento vem para simplificar. Né? Quando a gente olha ele de uma maneira menos intensa, ele vem para simplificar. E é claro, todo profissional que tem na sua mente o que ele quer ser daqui 5 anos ou daqui 10 anos, mas não precisa ter isso descrito num plano de ação a cada passo. Mas se eu tenho uma ideia macro, eu consigo conduzir a minha vida profissional de uma forma mais adaptada ao que eu quero ser. Né? Sem deixar me levar. Isso é interessante porque uma outra coisa que a Márcia fala bastante, né, é sobre fazer uma espécie de curadoria de conteúdo, pensando exatamente nessa questão dessa construção de carreira, né? Então, quando você tem uma ideia, mesmo que não seja, né, planilhada, da onde você quer chegar, como é que você quer, né, em que empresa você quer trabalhar, que tipo de coisas você toca e tal, a busca de mais conhecimento, né, voltando que a gente faz sempre esse ciclo, né, de conhecimento, habilidades e tudo, ela acaba passando por um processo de curadoria, né, Márcia? Exato, né? Não adianta eu querer fazer um monte de coisa se essa montanha de... Eu vou usar o exemplo que a gente sempre comenta, não adianta assistir todas as lives, virar a madrugada assistindo lives sobre determinados assuntos se eu não sei o que eu quero com essas lives. Qual o meu objetivo em assistir essa live? Qual o meu objetivo de assistir este filme? Qual o meu objetivo de, sei lá, de ler um livro? Então, tudo a gente precisa saber para quê. E pode ser a coisa mais simples. Eu quero assistir essa live porque eu quero ouvir a nova música. Ótimo, tem um detalhe no teu objetivo. Não assista só porque todo mundo está assistindo, mas porque isso te traz um ganho, te traz um prazer.
Assista determinado conteúdo, porque vai te trazer um conhecimento, né? E é saber o que realmente eu quero. E não precisa, de novo, né, Malu, não precisa ser uma planilha, um Excel. Basta pegar um caderno, uma folha de papel e escrever o que eu quero da minha vida, quando eu quero e como eu quero. E planejamento não é uma coisa estanque. Vai ter vários degraus que a gente vai precisar subir, vários que a gente vai precisar descer para chegar aonde se imagina, onde se dá esse ideal versus o real. Então, curadoria de conteúdo, curadoria de livros, curadoria de lives, tudo é o que eu quero. Não adianta sair assistindo um monte de coisa porque, de repente, na pandemia, todo mundo disse que era momento de você ter muito conhecimento. Aí tu conhece desde como trocar o pneu até como fazer a energia solar ser mais forte na sua residência. Então, para que eu quero? O que eu quero com aquilo? Principalmente, até para você poder dizer assim, puxa, valeu a pena ou não valeu a pena, para você poder fazer a avaliação. Então, vamos fazer uma curadoria simples. Começa com os pequenos detalhes da tua vida. E aí depois vai indo para o teu planejamento de carreira, para o teu planejamento de autoconhecimento. Isso é legal? Desculpa, pode ir, Paulo, pode ir. Sabe que quando a gente fala de planejamento, o nosso cérebro, ele consegue se organizar melhor quando ele sabe para onde a gente está indo, né? Então, isso me abre uma caixa bem importante quando a gente fala do profissional de sucesso, que é no momento em que eu me organizo profissionalmente, eu consigo entender quais são as minhas forças pessoais. O que eu tenho que me coloca como alguém diferente no mundo, né? O que eu tenho de melhor? O que eu entendo que, comparado às outras pessoas, são as minhas forças, são as coisas que me colocam na frente de algo. Então, esse é um exercício que poucas pessoas têm feito hoje em dia. Uma das perguntas mais desafiadoras no processo de psicoterapia é: quais são as suas qualidades, as suas habilidades, o que você gosta em você? As pessoas têm muita dificuldade de responder o que elas gostam em si. E eu penso que isso é algo importante para o profissional de sucesso. Saber dizer o que ele tem de bom, o que ele gosta nele e o que ele vai usar como força pessoal para dizer para as pessoas: olha, eu sou esse cara. E o planejamento ajuda. Eu ia fazer exatamente esse gancho e já provoco vocês duas para a próxima questão que você já mencionou lá na tua abertura, né, Malu, da capacidade de autopercepção, mas que a gente entende que é um fator importante para você conseguir, né, trilhar uma carreira que você considere de sucesso, né? E aí isso me lembrou um exercício que a gente fez no trabalho, que é de você identificar qual é o teu alvo do sistema, né? Aonde você quer chegar, né? Entender aonde você está, como você se vê, como as pessoas se veem e aí faz o link com o planejamento, né? Porque significa entender essa jornada, né? O que eu preciso fazer para chegar naquele lugar que eu acho bacana que o outro está, né? Então, se o outro é, sei lá, um redator num jornal, que caminho ele trilhou para virar redator? O que ele teve que fazer que eu não gosto de fazer e que faz parte, né, inserir formalmente num planejamento para que eu tenha a disciplina da execução, né? Enfim, então eu queria fazer esse link e aí a gente já pode juntar, né, do planejamento essa questão da autopercepção, que eu acho que eles se complementam de certa forma, né? E possibilitam a ação, né, Cláudia? Eu vou dar um exemplo, né? Hoje em dia muito tem se falado sobre, você conversa com as crianças, elas falam: eu quero ser youtuber. O que você vai querer fazer? Eu quero ser youtuber. Então, começando por isso, né, pelo youtuber. Um cara que é um profissional youtuber, ele tem um planejamento de periodicidade de postagens para fazer. Não interessa sobre o que é a postagem, pode ser piada, pode ser qualquer coisa, o que for o trabalho do cara. Mas ele tem uma periodicidade para fazer. Então, o fato de você planejar te ajuda a poder agir, a conseguir entender que o conhecimento que vai ser necessário para esse passo que você está dando, ele precisa ser um conhecimento sólido que te proporcione uma ação. Não adianta conhecer de tudo e não conseguir fazer nada com isso, que foi o que a gente falou lá atrás. Né? Então, quanto mais você tem um conhecimento sólido, mais você consegue transformar isso no que a gente falou no chá, que é a atitude.
né? Conhecimento sem atitude não tem função. Não. E por mais que seja muito momento, né? Pegando o teu exemplo do youtuber, ele precisa acordar cedo, ele precisa ter as regras, e ele vai ter regras, vai ter determinações dos seus patrocinadores, porque ele precisa fazer atingir os seus objetivos, suas metas. Não há função no universo que não tenha uma meta para ser atingida. Vamos pegar um mercado financeiro. Se você deixa de aplicar determinado valor, você tem uma meta por dia que você tem que atingir. Você está fazendo a cozinha, você está trabalhando na cozinha, você tem tantos pratos que precisam ser entregues naquele dia. Então, nossa vida, tudo tem uma meta. Eu não vou trabalhar em determinada empresa porque é uma empresa que tem muitas metas. Querido, bem-vindo ao mundo dos adultos, onde tem metas, objetivos e entregas. Seja para fazer o youtuber mais simples que for, ou o diretor da maior empresa do seu país. Vai ter metas, vai ter objetivos e vai ter que ter planejamento. E resgatando um pouco, Malu, do que você comentou, do saber o que eu gosto de fazer dentro da consultoria, da mentoria de carreira, essa é uma das perguntas que as pessoas mais demoram para responder. Por quê? Porque requer muito autoconhecimento, muita dor para retirar lá de dentro e dizer, gosto, eu não gosto. E como é que eu vou fazer determinada atividade, como é que eu vou fazer ter determinada atitude se eu não sei ainda o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. Então, planejar, negociar, vai pedir sempre de nós alguma coisa. Novamente, seja para ser youtuber, seja para ser um grande CEO, vai ter dores e amores dentro da nossa jornada. Perfeito. E aí a questão da autopercepção realmente é muito crítica, né? Você tem que saber até que ponto, né? Então, voltando, por exemplo, na minha carreira, é curioso, porque eu não sou uma pessoa de finanças, né? De número, planilha e tal, não é a minha praia. E eu trabalhei, né, no mercado financeiro, né? Então, as pessoas tendem a associar você a um determinado conhecimento que não necessariamente é aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, né? Quando eu olho, por exemplo, a minha carreira, o que perpassa é gestão, né? Gestão de pessoas, de processo, capacidade de olhar uma determinada situação e pensar uma outra forma de implementar. É isso que aconteceu na minha carreira, né? Então, não tem nada a ver com o conhecimento específico. E, às vezes, as pessoas também se limitam, né? Se eu entrar nesse tipo de empresa, então eu tenho que ter esse tipo de comportamento, eu tenho que ter essa habilidade. Não quer dizer, a coisa é muito mais mesclada na linha do seu propósito, como vocês estavam falando, do autoconhecimento, da visão, do que eu quero fazer e como eu realizo o meu trabalho, às vezes, apesar da empresa onde você está, né? Quer dizer, você viabiliza algo para que outros façam aquilo que eventualmente é o core da empresa. E isso está muito bom também, né? Uhum. Você sabe que me veio à cabeça, tem uma propaganda que passava, eu não lembro agora de qual era a empresa, mas uma frase que era dita nessa propaganda era que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque a melhor forma de nós descobrirmos o que a gente gosta, quais são as nossas habilidades e o que a gente está a fim de fazer na vida é fazendo perguntas para nós mesmos. Porque nem sempre a gente vai conseguir as respostas, mas quando eu pergunto para mim, eu já vou precisar voltar a minha atenção para esse assunto, para conseguir responder. Então, talvez eu não chegue na resposta de uma maneira tão fácil, mas o processo da resposta é o que vai me trazer autoconhecimento e desenvolvimento humano. A gente precisa tirar um pouquinho a ideia de perguntas e questionários, né, Malu? Questionário eu respondo rapidamente. Perguntas poderosas, e é o que a gente trabalha muito dentro do coaching, muito da psicoterapia, é aquela resposta, aquela pergunta que foi te feita, o quanto ela mexe contigo para você retomar lá dentro e dizer assim, puxa, preciso repensar nisso. Eu não estou respondendo um questionário, onde é rápida a resposta. A vida não é um questionário, a vida são perguntas poderosas e respostas conscientes, que a gente precisa todo dia estar fazendo.
a grande diferença entre resposta social e resposta individual, né? Qual é a resposta que a sociedade quer que eu dê e qual é a resposta que realmente eu quero dar? Uhum. Boa, nossa, essa é complicada. E aí a gente entra na última coisa que vocês, né, na última característica, capacidade que vocês tinham listado previamente, que era de empatia, né, a capacidade de me colocar no lugar do outro. E aí, enfim, também vou deixar para vocês que se coloquem, né, que comentem um pouco como é que vocês veem a importância disso para um profissional, né? Eu penso que talvez essa hoje seja a palavra que está mais presente em todas as ações, principalmente nas redes sociais, né? A gente vê um movimento onde hoje os profissionais colocam as suas vidas sociais na rede. Então, não se fala mais só da teoria, se coloca a vida em prática. Então, como é que a pessoa cozinha, como é que ela acorda, fotos sem maquiagem. E eu penso que esse movimento é um movimento muito bacana para a gente trabalhar um pouco mais a empatia, para entender que a vida do outro também tem um movimento assim como a minha. Né? E quando eu paro, quem convive comigo sabe que eu sempre falo que as relações humanas são relações com conjuntos de histórias. Né? Quando eu estou conversando com vocês duas, eu estou conversando com a história de vida da Cláudia, a história de vida da Márcia. E quando eu vivo a empatia, eu possibilito aprender com a história de vida de vocês. Né? Eu possibilito que a minha história de vida seja dividida com vocês e a história de vida de vocês seja dividida comigo. Para que eu possa, então, conseguir entender um pouquinho o mundo com as minhas lentes, mas também com as lentes de vocês. Porque nem sempre a gente vai enxergar a vida da mesma maneira. E eu penso que essa é uma habilidade extremamente importante hoje em todas as relações sociais. A gente precisa sair um pouco desse extremismo que a gente vê o tempo todo, né? Se você não é de direita, você é de esquerda, para poder entender que você tem a tua opinião e eu tenho a minha. E talvez a nossa conversa é o que mais possa nos fazer evoluir e possibilitar mais lentes para enxergar a vida de formas diferentes. Exatamente, Malu, as lentes, elas são mais do que bifocais, né? A gente tem os dois lados. Então, tudo na vida, ele não vai ser o certo ou o errado. E você ter empatia por alguém, não é simplesmente aquela... particularmente, eu não gosto muito da coisa que diz se colocar no sapato do outro. O tamanho do sapato dele é diferente do meu pé. Mas eu posso sentir o calor do pé dele. Eu posso sentir o calor do amor dele. Eu não preciso me imaginar na situação que ele passou, mas eu tenho que ter a sensibilidade de saber que marcas ficaram, né? Quais foram as marcas da vida que ficou. E essa questão que tu traz da história é muito legal, porque do outro lado, com quem eu estou falando, tem uma vida, tem uma família, tem muitas coisas que rolam por trás. E que muitas vezes no mercado corporativo foi dito, deixa a sua vida pessoal de lado. Aqui você é só profissional. Nós somos um ser único, não temos como separar isso, né? Somos um ser integral. Para eu ser integral, eu tenho que viver os meus dois lados. Se eu estou atendendo uma assessorada que é mãe e a criança está ali chamando o tempo todo, convida para estar junto. A vida nos está trazendo, o virtual está nos trazendo para conhecer outras facetas do ser humano. Nós estamos as três, cada uma na sua sala. Eu consigo visualizar a sala de vocês. Eu consigo visualizar a forma de cada uma viver. E antigamente a gente não fazia isso, né? Se imaginava o profissional só aquele ser que entra, bate cartão, entrega a meta e vai embora. Ser empático é eu entender o outro. Não querer viver a mesma história dele. Dizer assim, eu entendo muito bem o que você está passando. Não, você não entende. Você não sabe o que lá dentro está acontecendo. Mas que bom que você consegue se colocar e entender que eu tenho dores, que eu tenho amores, que eu tenho sofrimentos, que eu tenho solidões. Então, as coisas vão acontecendo de uma forma mais tranquila. E empatia é necessária em todas as nossas situações, pessoais e profissionais. Isso é interessante porque a gente já está chegando aqui no fechamento, e aí eu vou, né, quando a gente fala de pragmatismo, planejamento, autopercepção e empatia,
é quase como se a gente estivesse falando de metacompetências, né? Porque as listas que a gente vê, normalmente elas falam assim, capacidade de negociação, capacidade de execução, capacidade, enfim, me ajuda, iniciativa, enfim, e que são formas como você se relaciona no mundo e aplica, né, o seu conhecimento no mundo. Mas quando vocês estão falando, né, quando vocês trazem essa outra percepção, né, da forma de olhar, eu posso olhar uma lista lá das habilidades do século XXI que tem, sei lá, 15 e pensar aquilo que faz mais sentido para o meu momento, para a minha carreira, para mim, como vocês falaram, para a minha visão, para os meus valores, né? E aplicar conforme o momento. Né? Então, eu não fico presa a falar, puxa, eu não sei fazer, eu sou péssima em negociação, eu nem consigo, né, vender uma camiseta, e aí você começa a se cobrar por algo que quando você fala, por exemplo, de empatia e de entender no trabalho, né, que o outro tem as suas próprias metas, os seus próprios desafios, as suas próprias ansiedades, eu consigo sentar com ele e buscar uma solução para um problema, mesmo que eu não saiba negociar no sentido puro, né, estrito da palavra. Eu de fato estou negociando quando eu estou entendendo ele. Então, eu vou abrir para vocês para as considerações finais, né, lembrando dessa visão diferente que a gente está tentando trazer aqui para os alunos, né, para quem nos ouvir, e ao mesmo tempo também, Malu, no teu caso, eu gostaria de que você de alguma forma pontuasse um pouquinho a questão das pessoas que chegam no teu consultório, né, que às vezes estão muito ansiosas, às vezes muito estressadas, e como é que você, entendendo o que é esperado de você, entendendo como você lê melhor esse cenário que aí está, tanto das exigências do mercado de trabalho, né, enfim, quanto do cenário atual que a gente está vivendo, você se coloca de uma forma centrada na vida, né? Uhum. É isso que dá para fazer, né? Sucesso é isso, já está centrado para mim. Exato. Agora definir outra definição de sucesso. Exato, até porque, Cláudia, tem um passo bem importante que no momento em que alguém chega no consultório, talvez o primeiro passo seja a aceitação do que está acontecendo, né? Como você bem falou, no momento em que eu olho o que o mercado está pedindo de habilidade e eu fico desesperado e me cobrando porque eu não tenho aquelas 15 habilidades, isso me dá um nível emocional que vai passar por cima de todos os meus sonhos, vai passar por cima de toda a minha razão, né? Porque fica muito pesado. Então, eu penso que um primeiro passo é como é que a gente deixa isso mais leve, porque não precisa ser pesado, né? O estresse é algo extremamente importante para a nossa vida, extremamente importante para o ser humano, mas em equilíbrio, né? O estresse faz com que o nosso corpo reaja da maneira mais intensa que ele pode, porque o estresse na vida do ser humano, ele tem a função de proporcionar a nossa sobrevivência. Então, quando ele é funcional? Quando eu estou em perigo. Agora, se eu me coloco em perigo o tempo todo, eu provavelmente vou criar uma estafa no meu organismo, né? Porque ele vai estar o tempo todo tentando me salvar de algo que não é real. Então, muito do que eu diria hoje, até para a gente ir para as considerações finais, né? Para os profissionais que estão chegando no mercado de trabalho, tentem viver mais os momentos presentes, né? Ter uma expectativa de futuro, ter um sonho é extremamente importante, mas a quebra em pequenos passos faz com que eu tenha mais energia e mais força para conquistar os próximos. Então, a gente precisa aprender a comemorar as nossas vitórias, né? Viver não é simples, viver é complexo. Então, não dá para eu entender que a minha vida vai ser só alegria. Em alguns momentos, eu vou precisar ter outros sentimentos, até porque eles também têm funções vitais na nossa vida. E quando isso não é possível, quando a gente percebe que tem algo que não está possibilitando que a gente consiga viver esse momento presente, que as pessoas possam buscar ajuda, né? Hoje em dia se fala muito mais sobre isso, sobre a possibilidade de buscar ajuda, porque antes isso nem era possível, porque se tratava os transtornos mentais como algo que a gente não aceitava. Mas hoje isso é possível, né? Então, é importante buscar ajuda. É importante, quando o sofrimento está muito grande, que a gente possa buscar ajuda antes de que isso se torne algo muito maior. Então, a ansiedade e a depressão
A ansiedade também é um sentimento vital, ele é importante, apesar da gente não gostar muito dele, também é importante em equilíbrio, né? A ansiedade é que dá espaço para que a gente tenha medo das coisas que são perigosas. Então, quando isso sai do equilíbrio, a ajuda profissional pode me trazer de novo para esse momento presente, né? E quanto menos isso demorar, menos tempo de tratamento vai ser necessário. Então, o que eu diria hoje é isso, né? Quanto mais a gente se conhecer, mais é possível que a gente entenda quando é o momento de eu pedir ajuda e quando eu consigo administrar sozinho. O autoconhecimento está presente hoje em todos os lugares, na internet, na televisão. Eu posso ter autoconhecimento assistindo uma novela, eu posso ter autoconhecimento assistindo um filme. Basta que eu pare para olhar para mim e pensar sobre o que eu estou vendo ali. O que eu posso trazer de construtivo para mim nisso que eu estou fazendo, nessa leitura, nesse programa, nessa série, nesse jogo. O que eu posso trazer de ganho para minha vida pessoal? Então, para isso é importante a gente olhar para a gente, tentar se conhecer um pouquinho mais a cada dia. Legal. E isso passa também ou não tão bem, né? Porque depende da situação, você vai procurar um profissional ou outro, né? Mas um caminho que você também pode percorrer através de um profissional de consultor de carreira, né, Márcia? Porque, de novo, é a capacidade de você olhar, quer dizer, se o teu problema não é tanto do emocional, mas é muito mais do racional, do tentar colocar em prática alguma coisa que você quer fazer para a sua vida, aí a mentoria e o coach de carreira pode te ajudar a direcionar aquilo que você já tem mais ou menos pensado, né? Exato, Cláudia. Eu acho que forte quando a gente trabalha num outplacement, numa mentoria, é pensar realmente o que eu quero a partir de agora. O que estava me incomodando lá atrás, na empresa anterior, na posição anterior, o que não me satisfazia, o que me deixava estressado, ou me deixava depressivo, ou me deixava angustiado. Ok, eu quero a partir de agora fazer isso, quero continuar fazendo isso ou quero mudar? Tá? Eu quero entender que o meu autoconhecimento vai me ajudar a buscar algumas soluções. E muitas vezes essa solução não está no corporativo. Essa solução de carreira está na minha consultoria, está no meu empreendedorismo, está na minha forma diferente de fazer o meu hobby, transformar o meu hobby na minha principal fonte de renda, mas de uma forma diferente. Carreira não se faz só dentro de organizações. Carreira se faz aonde nós estivermos bem, aonde estivermos felizes e descobrir que existem outras formas de atuação. Eu posso descobrir que eu gosto muito de ser CLT, que eu gosto muito de ter regras, normas, horários a serem cumpridos. Eu posso descobrir que eu posso ser um PJ, uma pessoa jurídica que define o horário que eu vou trabalhar. Como eu posso trabalhar por determinados projetos. Eu tenho um projeto que tem um início, tem um meio, tem um fim e que eu vou trabalhar daquela forma. Mas para isso, eu preciso da ajuda de pessoas que vão me apoiar para poder fazer esse entendimento. Seja numa psicoterapia, seja numa consultoria de carreira, ou seja conversando com as pessoas que estão próximas, para que você possa ter novas ferramentas e novas visões do que pode ser feito. Tá? Carreira, sucesso, depende exclusivamente de nós. Porque se eu entrego a minha carreira para a organização e depois eu reclamo, acho que eu já não tenho mais direito dessa reclamação, porque eu simplesmente entreguei. Né? Quando eu estava no corporativo, eu sempre dizia para os funcionários, 90% da sua carreira depende de você. 10% da organização que vai te dar as ferramentas para você desenvolver. Mas 90% é sua responsabilidade. E o mesmo eu faço hoje dentro da consultoria. 90% é do teu desempenho, é do teu querer fazer. 10% eu consigo te ajudar dentro do meu conhecimento, dentro da minha experiência, mas está nas suas mãos. O autoconhecimento, a autobusca do que eu realmente quero fazer. Muito bom, gente. E essa serenidade, né? Essa serenidade para olhar essas listas, olhar o conjunto de lives, olhar e não
e apesar do muito, né, eu brinco que até escolher shampoo virou tenso hoje em dia, né? Tem tanta alternativa na prateleira que até escolher shampoo é complicado. Então, se a gente consegue ter algum tipo de serenidade, planejamento, praticidade, seja lá o que for, né, para escolher o shampoo, a gente deveria conseguir também olhar para as listas todas de competências que dizem que a gente tem que ter, né, e com muita serenidade escolher aquilo que nos serve, aquele chapéu que cabe bem na nossa cabeça para aquele momento, e aquele chapéu que não cabe, né? E relaxar um pouco em relação a isso, né? Não se cobrar tanto, não esperar do outro, como disse a Márcia, mas também não se cobrar tanto a ponto de também não conseguir ficar parado sem conseguir andar, né? E aí eu particularmente quero terminar com uma frase que uma vez eu ouvi de um Ai, gente, ele não era poeta, ele era filósofo que foi fazer uma apresentação para a gente e falou um negócio que eu achei muito bonito. Ele falou assim: eu tenho que amar aquilo que eu tenho e amar aquilo que eu vou conquistar, né? Se eu não amo aquilo que eu tenho, eu não tenho gratidão a toda a minha história, né? E se eu não amo aquilo que eu vou conquistar, eu paro, eu deixo de me desenvolver e de correr atrás e de querer mais. Então, eu gravei isso, achei lindo e deixo essa minha mensagem final aí para os nossos espectadores, alunos e enfim, e também uma mensagem de que procurem ajuda. Todos nós, a gente comentou aqui logo de cara, né? Nós gostamos de gente, assim como nós, tem um mundo de pessoas que gostam de gente, né? Que gostam de ajudar a gente com diferentes visões, né? Cada um tem uma forma como se relaciona, se coloca no mundo. Então, no meu caso, eu tenho olhado muito na linha do negócio. Você já tem um negócio e quer otimizar, entender melhor como atuar dentro daquele negócio, como eu posso te orientar e te ajudar. A Malu entra no detalhe, né, de você, do seu ser, enfim, da psique, é uma complexidade bem maior, na minha opinião. Enfim, a Márcia traduz isso num plano de ação que você possa sair dali conquistando aquilo que você quer fazer, mas procure ajuda. Você não precisa sofrer sozinho, caminhar sozinho. Acho que a nossa geração, como disse a Malu, não só o psicólogo era um negócio que não se acreditava, o terapeuta, se achava que o cara que vai para lá é meio maluco, enfim. A gente não conseguia ver com um olhar de ciência, de capacidade de entender melhor o ser humano e nos ajudar a agir melhor, né? Como qualquer mentor, né? Não se procurava coach, não se procurava mentor dentro mesmo das empresas, e a gente sabe que aqueles que procuravam essa ajuda conseguiram chegar e alcançar os seus objetivos profissionais, né? E a gente, às vezes, penou e demorou muito mais porque não soube pedir ajuda. Então, Exato. Também reconhecer essa necessidade que a gente tem, né? De ter ajuda do outro é importante, né? Perfeito. E a própria mentoria é uma coisa que vem de milênios, né? Sim. A gente está resgatando uma coisa que acontecia lá na época socrática. Estamos resgatando agora, transformando ela numa profissão do que já se fazia há muito tempo. E a gente sabendo que ela pode ser muito bem aproveitada, assim como a psicologia, assim como a atuação dentro dos seus negócios. Perfeito. Malu, suas últimas palavras e a gente encerra? Bom, eu quero agradecer a oportunidade também ao Instituto Lavoro, né? Espero que a gente possa ter contribuído aí de alguma forma com todas as pessoas que assistirem, né? Essa conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi uma conversa muito gostosa. E eu penso muito nisso, né? Que o nosso papel, ele não é só individual, o nosso papel, ele é um papel social. Então, à medida em que a gente consegue contribuir de alguma forma com o mundo para que as pessoas possam sofrer menos, que isso me dá prazer, e eu penso que isso pode dar prazer para muitas pessoas. O autoconhecimento é um caminho, penso que a solidariedade seja um outro caminho, e que o pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora tenha a visão voltada para essas coisas, para que eles consigam, aos poucos, ir descobrindo como vai ser a forma deles, né? De que maneira é possível atingir essas coisas, entendendo que cada um tem o seu jeitinho de fazer. Muito bom. Márcia, alguma última coisa? Agradecer, né, ao convite do Instituto Lavoro e, como disse a Malu, que a gente possa ter contribuído com uma ou duas palavras que façam sentido para quem está nos ouvindo
e que esse sentido possa se multiplicar nas suas vidas e principalmente que vocês sejam mais felizes dentro do que vocês estão fazendo ou do que vocês virão a fazer, né? Porque somos eternos aprendizes, né? A gente não sabe tudo. A cada dia aprendemos novas coisas. E se você se dá o direito de ser um aprendiz, a vida fica um pouco mais leve. Nem sempre ela é super soft, às vezes ela tem as suas complicações, mas se dê ao direito de aprender com cada coisa que você se deparar na sua vida. Olha o lado positivo. Obrigada e tenham sucessos em suas carreiras. Obrigada a todos e com isso a gente se despede aqui. Obrigada, Instituto Lavoro. Obrigada, sucesso a todos.